Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do Glifage, para o que é indicado e para o que serve. Glifage é um medicamento antidiabético de uso oral, que, associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. Glifage é indicado na prevenção de diabetes mellitus tipo 2 em pacientes com sobrepeso, índice de massa corporal igual ou acima de 24 kg por metro quadrado, igual ou acima de 22 kg por metro quadrado entre asiáticos, com pré-diabetes e pelo menos um fator de risco adicional, tais como pressão arterial alta, idade acima de 40 anos, quantidade anormal de lipídios, gordura, no sangue, histórico familiar de diabetes ou histórico de diabetes durante a gravidez, nos quais há modificação intensiva no estilo de vida, dieta rigorosa e exercícios físicos regulares, isoladamente não proporcionou controle glicêmico adequado. Glifage também está indicado na síndrome dos ovários policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade. Como o Glifage funciona? Glifage contém metformina, um medicamento para tratar o diabetes. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose, açúcar, do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. Glifage ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado à estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso. Quais as contraindicações do Glifage? Você não deve tomar Glifage se tiver hipersensibilidade, alergia, à metformina ou aos outros componentes da fórmula. Se estiver com problema de funcionamento do fígado. Se estiver com problema de funcionamento grave dos rins, depuração de creatinina abaixo de 30 ml por minuto ou taxa de filtração glomerular estimada, TFGE, abaixo de 30 ml min 73 m2. Se tiver qualquer tipo de acidose metabólica, como acidose láctica, cetoacidose diabética, pré-coma diabético. A cetoacidose é uma condição na qual substâncias denominadas ancorpos cetônicos se acumulam no sangue. Os sintomas incluem dores de estômago, respiração rápida e profunda, sonolência ou hálito com odor de fruta. Se estiver desidratado, por exemplo, em função de uma diarreia grave e persistente, vômitos repetidos, ou se tiver com infecção grave, por exemplo, infecção das vias aéreas ou do trato urinário, tanto desidratação quanto infecções graves podem conduzir a problemas renais, com o risco de acidose láctica. Se estiver em tratamento para problemas cardíacos, tiver tido recentemente um ataque cardíaco, tiver problemas circulatórios graves ou dificuldades respiratórias. Isto pode provocar uma falta de oxigenação dos tecidos, com risco de acidose láctica. Se ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Se tiver que ser submetido a cirurgia eletiva de grande porte ou a exame utilizando meio de contraste contendo iodo, por exemplo, exames como raio-x ou tomografia. Você deve parar de tomar Glifage durante um determinado tempo antes e depois do exame ou da cirurgia. O seu médico decidirá se necessita de outro tratamento durante este período. Como usar o Glifage? Glifage. Glifage não substitui os benefícios de uma vida saudável. Continue a seguir a dieta que o seu médico lhe recomendou e procure fazer exercícios regularmente. Tome os comprimidos durante ou depois de uma refeição, iniciando o tratamento com doses pequenas que podem ser gradualmente aumentadas. Isto permite reduzir a ocorrência de efeitos secundários gastrointestinais. Engula cada comprimido com um copo de água.
Tome os comprimidos de glifage. De manhã, no café da manhã, em caso de tomada única diária. De manhã, no café, e à noite, no jantar, em caso de 2 tomadas por dia. De manhã, no café, ao meio-dia, no almoço, e à noite, no jantar, em caso de 3 tomadas diárias. Pacientes diabéticos tipo 2, não dependentes de insulina. Glifage pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros medicamentos antidiabéticos, como as sulfonilureias. Comprimidos de 500 mg. A dose inicial é de um comprimido 2 vezes ao dia, no café da manhã e no jantar, em adultos. Se necessário, essa dose pode ser aumentada, semanalmente, de um comprimido até ao máximo de 5 comprimidos diários, equivalentes a 2.500 mg de metformina, 2 no café da manhã, 1 no almoço e 2 no jantar. Em crianças acima de 10 anos, a dose inicial é de um comprimido ao dia, com a dose máxima diária não devendo exceder 2.000 mg, 4 comprimidos. Comprimidos de 850 mg. A dose inicial é de um comprimido no café da manhã, em adultos e crianças acima de 10 anos. Conforme sua necessidade, essa dose pode ser aumentada, a cada 2 semanas, de um comprimido até ao máximo de 3 comprimidos, equivalentes a 2.550 mg de metformina, 1 no café da manhã, 1 no almoço e 1 no jantar. Em crianças acima de 10 anos, a dose máxima diária não deve exceder 2.000 mg, 2 comprimidos. Comprimidos de 1 grama. Se você toma uma dose alta de glifage, é possível substituir 2 comprimidos de 500 mg por um comprimido de 1 grama. Em crianças acima de 10 anos a dose máxima diária de metformina não deve exceder 2.000 mg. Pacientes diabéticos tipo 1, dependentes de insulina. Glifage e insulina podem ser utilizados em associação, no sentido de se obter o melhor controle da glicemia em adultos. Glifage é administrado na dose inicial usual de 500 mg ou 850 mg 2 a 3 vezes por dia, enquanto que a dose de insulina deve ser ajustada com base nos valores da glicemia. Pré-diabetes. A dose inicial recomendada é 500 mg uma vez ao dia no café da manhã. Esta dose pode ser gradualmente aumentada, a critério médico. Recomenda-se controle regular da glicemia, taxa de açúcar no sangue, e também dos fatores de risco. Síndrome dos ovários policísticos. A posologia é de, usualmente, 1.000 a 1.500 mg por dia, 2 ou 3 comprimidos de 500 mg, divididos em 2 ou 3 tomadas. Aconselha-se iniciar o tratamento com dose baixa, um comprimido de 500 mg dia, e aumentar gradualmente a dose, um comprimido de 500 mg a cada semana, até atingir a posologia desejada. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de um comprimido de 850 mg 2 a 3 vezes ao dia, 1.700 a 2.250 mg dia. Para a apresentação de 1 grama, recomenda-se o uso de 1 a 2 comprimidos ao dia. Uso em idosos. Glifage deve ser usado com cautela em pacientes idosos que, em geral, não devem receber a dose máxima do produto. Uso em crianças e adolescentes. Glifage não é indicado para crianças abaixo de 10 anos. Pacientes com insuficiência renal. Metformina pode ser empregada em pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3, depuração de creatinina entre 30 e 59 ml por minuto ou taxa de filtração glomerular estimada TFGE entre 30 e 59 ml min 1, 73 m2, somente na ausência de outras condições que possam aumentar o risco de acidose láctica e com os seguintes ajustes na posologia. A dose inicial recomendada é de 500 mg ou 850 mg de cloridrato de metformina ao dia. A dose máxima diária recomendada é de 1.000 mg. A função renal deve ser rigorosamente monitorada. A cada 3 a 6 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 45 e 59 ml por minuto ou TFG entre 45 e 59 ml min 1, 73 m2. E a cada 3 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 44 ml por minuto ou TFG entre 30 e 44 ml min 1, 73 m2. Caso a depuração de creatinina ou a TFG caiam para valores abaixo de 45 ml por minuto ou 45 ml min 1, 73 m2 respectivamente, devem ser avaliados os benefícios e os riscos da continuidade do tratamento com metformina. Caso a depuração de creatinina ou a TFG caiam para valores abaixo de 30 ml por minuto ou 30 ml min 1, 73 m2 respectivamente, o tratamento com metformina deve ser interrompido imediatamente.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Glifage XR. Glifage XR não substitui os benefícios de uma vida saudável. Continue a seguir a dieta que o seu médico lhe recomendou e procure fazer exercícios regularmente. Tome os comprimidos durante o jantar. Engula cada comprimido com um copo de água, sempre durante a refeição. Os componentes inertes dos comprimidos podem ocasionalmente aparecer intactos nas fezes como uma massa hidratada parecida com o comprimido original, não afetando a eficácia do produto. Pacientes diabéticos do tipo 2, não dependentes de insulina. Glifage XR pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros medicamentos antidiabéticos, como a sulfonilureias. Glifage XR 500 mg. A dose inicial é de um comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose pode ser aumentada, a cada 2 semanas, de um comprimido, até chegar ao máximo de 4 comprimidos, equivalentes a 2.000 mg de metformina, sempre no jantar. Glifage XR 750 mg. A dose inicial é de um comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose pode ser aumentada, a cada 2 semanas, de um comprimido, até chegar ao máximo de 3 comprimidos, equivalentes a 2.250 mg de metformina, sempre no jantar. Glifage XR 850 mg. A dose inicial é de um comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose pode ser aumentada, a cada 2 semanas, de um comprimido, até chegar ao máximo de 3 comprimidos, equivalentes a 2.550 mg de metformina, sempre no jantar. Glifage XR 1 g. Glifage XR 1 g é utilizado como um tratamento de manutenção para pacientes que já são tratados com 1.000 mg ou 2.000 mg de metformina. A dose máxima não deve exceder a 2 comprimidos uma vez ao dia, durante o jantar. Se você já faz uso de metformina, a dose inicial de glifage XR deve ser equivalente à dose diária total de glifage. Se o controle glicêmico não for alcançado com a dose máxima diária uma vez ao dia, a mesma dose pode ser considerada, mas dividida ao longo do dia de acordo com o seguinte esquema. Glifage XR 500 mg, 2 comprimidos durante o café da manhã e 2 comprimidos durante o jantar. Glifage XR 750 mg, 1 comprimido durante o café da manhã e 2 comprimidos durante o jantar. Glifage XR 850 mg, 1 comprimido durante o café da manhã e 2 comprimidos durante o jantar. Glifage XR 1 g, 1 comprimido no café da manhã e 1 comprimido no jantar. Pacientes diabéticos do tipo 1, dependentes de insulina. Glifage XR nunca substitui a insulina em casos de diabetes dependentes de insulina. A associação com glifage XR pode, no entanto, permitir uma redução nas doses de insulina e obtenção de melhor estabilização dos níveis de glicose no sangue. Pré-diabetes. A dose inicial recomendada é 500 mg uma vez ao dia no café da manhã. Esta dose pode ser gradualmente aumentada, a critério médico. Recomenda-se controle regular da glicemia, taxa de açúcar no sangue, e também dos fatores de risco. Síndrome dos ovários policísticos. A posologia é de, usualmente, 1.000 a 1.500 mg por dia, 2 ou 3 comprimidos de glifage XR 500 mg, em uma única tomada. Aconselha-se iniciar o tratamento com dose baixa, um comprimido de 500 mg dia, e aumentar gradualmente a dose, um comprimido de 500 mg a cada semana, até atingir a posologia desejada. Uso em idosos. Glifage XR deve ser usado com cautela em pacientes idosos que, em geral, não devem receber a dose máxima do produto. Uso em crianças e adolescentes. Glifage XR não é indicado para menores de 17 anos. Pacientes com insuficiência renal. Metformina pode ser empregada em pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3, depuração de creatinina entre 30 e 59 ml por minuto ou taxa de filtração glomerular estimada TFGE entre 30 e 59 ml min 73 m2, somente na ausência de outras condições que possam aumentar o risco de acidose láctica e com os seguintes ajustes na posologia. A dose inicial recomendada é de 500 mg ou 750 mg de cloridrato de metformina XR ao dia. A dose máxima diária recomendada é de 1.000 mg. A função renal deve ser rigorosamente monitorada.
A cada 3 a 6 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 45 e 59 ml por minuto ou TFG entre 45 e 59 ml min. 73 m2. A cada 3 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 44 ml por minuto ou TFG entre 30 e 44 ml min. 73 m2. Caso a depuração de creatinina ou a TFG caiam para valores abaixo de 45 ml por minuto ou 45 ml min. 73 m2 respectivamente, devem ser avaliados os benefícios e os riscos da continuidade do tratamento com metformina. Caso a depuração de creatinina ou a TFG caiam para valores abaixo de 30 ml por minuto ou 30 ml min. 73 m2 respectivamente, o tratamento com metformina deve ser interrompido imediatamente. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Glifage? Não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Tome a dose seguinte na hora habitual. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Glifage? Glifage pode provocar uma complicação muito rara, mas grave, chamada acidose láctica, com elevada mortalidade caso não se proceda a um tratamento imediato, particularmente se os rins não estiverem funcionando normalmente. O risco de acidose láctica é aumentado também com diabetes não controlada, cetose, jejum prolongado, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, infecção grave, insuficiência hepática, do fígado, e qualquer condição associada à hipóxia, quando uma área do corpo recebe menos oxigênio, tais como insuficiência cardíaca descompensada, infarto agudo do miocárdio, ou uso concomitante de medicamentos que possam causar acidose láctica, como os NRTIs, nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, usados no tratamento da infecção pelo vírus HIV. A acidose láctica pode ocorrer devido à acumulação de metformina. Foram relatados casos de acidose láctica em pacientes tratados com metformina, principalmente diabéticos com insuficiência renal aguda ou agravamento agudo da função renal. Os pacientes ou cuidadores devem ser informados sobre o risco de acidose láctica. Em situações que a função renal, dos rins, possa tornar-se prejudicada de forma aguda, como, por exemplo, em casos de desidratação, redução da ingestão de líquidos, febre, diarreia ou vômitos graves ou prolongados, a metformina deve ser imediata e temporariamente interrompida. A reintrodução da metformina deve ser decidida pelo médico levando-se em conta a relação risco-benefício para cada paciente, bem como a condição da função renal. Os sintomas da acidose láctica são vômitos, dores de barriga, dor abdominal, câimbras musculares, sensação geral de mal-estar com grande cansaço, astenia, dificuldade em respirar, dispneia acidótica e diminuição da temperatura do corpo, hipotermia. Caso esses sintomas ocorram, você pode necessitar de tratamento imediato, uma vez que a acidose láctica pode levar ao coma. Pare de tomar metformina imediatamente e informe o seu médico. A taxa de filtração glomerular, TFG, deve ser monitorada antes de iniciar o tratamento e também regularmente durante o tratamento. Metformina é contraindicada para pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml min e deve ser temporariamente descontinuada na presença de condições que alterem a função renal. Glifage isoladamente não provoca hipoglicemia, nível muito baixo de glicose no sangue. Entretanto, se tomar Glifage juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia, tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas, existe risco de desenvolvimento de hipoglicemia. Se sentir sintomas tais como fraqueza, tonturas, suores, batimentos cardíacos acelerados, perturbações da visão ou dificuldades de concentração, é habitualmente útil comer ou beber algo contendo açúcar. O uso de Glifage não elimina a necessidade de dieta com redução de açúcares em todos os casos de diabetes, assim como de dieta com redução de açúcares e calorias quando houver, associadamente, excesso de peso. Realize regularmente os controles biológicos habituais do diabetes. Metformina deve ser descontinuada antes ou no momento do procedimento com administração de contraste à base de iodo, e só deve ser reiniciada após pelo menos 48 horas do exame, desde que a função renal tenha sido reavaliada e verificada como estável. Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável, metformina deve ser utilizada com monitoramento regular das funções cardíaca e renal. Para pacientes com insuficiência cardíaca instável ou aguda, metformina é contraindicada.
Metformina deve ser descontinuada 48 horas antes de cirurgia sob anestesia geral, raquidiana ou peridural. A terapia só pode ser reiniciada após 48 horas da cirurgia ou reinício da alimentação e desde que a função renal tenha sido reavaliada e considerada estável. Recomenda-se exames anuais dos níveis sanguíneos de vitamina B12. O risco de níveis baixos de vitamina B12 se eleva com o aumento da dose de metformina, duração do tratamento ou em pacientes com fatores de risco conhecidos por causar deficiência de vitamina B12. Gravidez e amamentação. Durante a gravidez, o pré-diabetes e o diabetes devem ser tratados com insulina. Informe o médico em caso de gravidez, suspeita de gravidez ou ainda se planeja ficar grávida, para que ele possa alterar o seu tratamento. Glifage não é recomendado durante a amamentação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Direção de veículos e operação de máquinas. Como o glifage isoladamente não provoca hipoglicemia, seu uso não afeta a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas. Entretanto, tome cuidado se tomar glifage juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia, tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas. Não dirija nem opere máquinas se começar a sentir os sintomas da hipoglicemia. Alguns medicamentos também podem comprometer a função renal de forma aguda, aumentando o risco de acidose láctica, por exemplo. Anti-inflamatórios não esteroides, AINES, incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, COX-2, medicamentos antihipertensivos como inibidores da ECA, antagonistas dos receptores de angiotensina segunda e diuréticos, especialmente os diuréticos de alça. A utilização desses medicamentos em combinação com metformina deve ser feito com cautela e acompanhado de monitoramento rigoroso da função renal. A diminuição da função renal em pacientes idosos é frequente e assintomática. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do glifage? Como todos os medicamentos, glifage pode causar algumas reações desagradáveis, no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Podem ocorrer as seguintes reações desagradáveis descritas a seguir. Reações muito comuns, ocorrem em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento: problemas digestivos como náusea, vômito, diarreia, dor na barriga, perda de apetite. Essas reações acontecem com mais frequência no início do tratamento. Distribuir as doses durante o dia ou tomar os comprimidos durante ou imediatamente depois de uma refeição pode ajudar. Se os sintomas continuarem, pare de tomar glifage e consulte o seu médico. Reações comuns, ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento: alterações do paladar. Deficiência de vitamina B12. Reações muito raras, ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento: acidose láctica. Reações na pele como vermelhidão, coceira e urticária. Alterações nos exames da função do fígado ou inflamação do fígado, hepatite, que pode provocar cansaço, perda de apetite, perda de peso, com ou sem amarelecimento da pele ou do branco dos olhos. Neste caso, pare de tomar glifage. Crianças e adolescentes. Dados limitados em crianças e adolescentes demonstraram que as reações adversas foram similares, em natureza e gravidade, àquelas verificadas em adultos. Atenção! Este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas. Nesse caso, informe seu médico. Apresentações do glifage. Glifage. Comprimidos revestidos 500 mg, 850 mg e 1 grama. Embalagens contendo 30 comprimidos revestidos. Uso oral. Uso adulto e pediátrico acima de 10 anos. Glifage XR. Comprimidos de liberação prolongada 500 mg. Embalagens contendo 30 comprimidos de liberação prolongada. Comprimidos de liberação prolongada 750 mg, 850 mg e 1 grama. Embalagens contendo 10 e 30 comprimidos de liberação prolongada. Uso oral. Uso adulto. Qual a composição do glifage? Glifage. Cada comprimido revestido 500 mg contém 500 mg de cloridrato de metformina, equivalente a 390 mg de metformina. Excipientes, estearato de magnésio, hipromelose, povidona. Cada comprimido revestido 850 mg contém
850 mg de cloridrato de metformina, equivalente a 663 mg de metformina. Excipientes, estearato de magnésio, hipromelose, povidona. Cada comprimido revestido 1 grama contém 1 grama de cloridrato de metformina, equivalente a 780 mg de metformina. Excipientes, estearato de magnésio, hipromelose, macrugol, povidona. Glifage XR. Cada comprimido de liberação prolongada 500 mg contém 500 mg de cloridrato de metformina, equivalente a 390 mg de metformina base. Excipientes, estearato de magnésio, carmelose sódica e hipromelose. Cada comprimido de liberação prolongada 750 mg contém 750 mg de cloridrato de metformina, equivalente a 585 mg de metformina base. Excipientes, estearato de magnésio, carmelose sódica e hipromelose. Cada comprimido de liberação prolongada 850 mg contém 850 mg de cloridrato de metformina, equivalente a 663 mg de metformina base. Excipientes, estearato de magnésio, carmelose sódica e hipromelose. Cada comprimido de liberação prolongada 1 grama contém 1 grama de cloridrato de metformina, equivalente a 780 mg de metformina base. Excipientes, estearato de magnésio, carmelose sódica e hipromelose. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do glifage maior do que a recomendada? Se você tomar mais comprimidos de glifage do que deveria, poderá desenvolver acidose láctica, a qual deve ser tratada em ambiente hospitalar. Fale imediatamente com o seu médico. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar glifage com outros remédios? Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos. Se você tiver que ser submetido a exame radiológico utilizando meio de contraste contendo iodo, deve parar de tomar glifage durante um determinado tempo antes e depois do exame. Informe o seu médico se estiver tomando ao mesmo tempo glifage e qualquer um dos seguintes medicamentos, pois você poderá necessitar fazer exames de glicose no sangue com maior frequência ou o seu médico poderá ter que ajustar a dose de glifage. Diuréticos, utilizados para a eliminação de água do corpo, produzindo mais urina. Agonistas beta-2 tais como salbutamol ou terbutalina, utilizados no tratamento da asma. Corticosteroides ou tetracozactida, utilizados no tratamento de diversas doenças, tais como inflamação cutânea grave ou asma. Clorpromazina, medicamento neurolético que atua no funcionamento do cérebro. Danazol, usado no tratamento da endometriose, condição na qual o tecido que reveste internamente o útero é encontrado fora do útero. Transportadores de cátions orgânicos, que incluem diferentes tipos de medicamentos, verapamil, rifampicina cimetidina, dolutegravir, crisotinib, olaparib, daclatasvir, vandetanib, etc. A ingestão com alimentos não prejudica a absorção do medicamento. Não consuma bebidas alcoólicas quando tomar glifage. O álcool pode aumentar o risco de acidose láctica, especialmente se você tiver problemas de fígado ou se estiver subnutrido, com esta recomendação também se aplicando a medicamentos contendo álcool em sua fórmula. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Dados de segurança pré-clínica. Dados pré-clínicos não evidenciaram nenhum risco especial em humanos, com base em estudos convencionais de segurança, farmacologia, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogênico e toxicidade na reprodução. Como devo armazenar o glifage? Você deve conservar glifage em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius, protegido da umidade. Exclusivo glifage XR, protegido da luz. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características do medicamento. Glifage. Os comprimidos de glifage 500 mg são brancos, redondos, biconvexos e com um sulco em uma das faces. Os comprimidos de glifage 850 mg são brancos, redondos e lisos. Os comprimidos de glifage 1 grama são brancos, alongados e com um sulco em uma das faces.
Glifage XR. Os comprimidos de glifage marca registrada XR 500 mg são brancos a levemente amarelados, redondos, biconvexos e com a inscrição A500 em um dos lados. Os comprimidos de glifage XR 750 mg são brancos a levemente amarelados, alongados, biconvexos, com a inscrição A750 em um dos lados e a Merkia no outro. Os comprimidos de glifage XR 850 mg são brancos a levemente amarelados, alongados, com a inscrição 850 em um dos lados. Os comprimidos de glifage XR 1 grama são brancos a levemente amarelados, alongados, biconvexos, com a inscrição A1000 em um dos lados e a Merkia no outro. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal, Lendo a Bula. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.